Oh, 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 oh. Lara, 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 lara. Então vamos lá, começando. Você e seu grupo se encontram em uma batalha em um dos becos entre as ruas de Sigma. Onaki, o Yosano, golpeia um dos seus inimigos com um soco diretamente no queixo que o leva a nocaute. Angrat, o anão, investe com seu poderoso machado em direção a um de seus inimigos. E Spine, o Gobber, está de longe com seu fuzil disparando nos seus algozes. Quando de repente, um som de algo metálico tilinta ao bater naquele chão de paralelepípedos. Spine, ao ver que era uma granada, se joga no chão para tentar se esquivar da explosão. Onaki, com sua agilidade, procura rapidamente um lugar para se esconder. Mas infelizmente, Angrat é atingido em cheio pela explosão do objeto. E você? O que você faz? Fala pessoal, então a gente está começando a segunda parte. Não, estamos começando o nosso segundo vídeo sobre combate. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as manobras e como funciona o combate de uma maneira geral dentro de Reinos de Ferro. Eu sou o Jared Goblin, então bora comigo, que tem muito mais coisa sobre o combate. No vídeo passado a gente falou um pouco mais sobre como funcionam as mecânicas de combate em si, né? Quais os dados que a gente tem que rolar, como é que funciona, quais os atributos que a gente soma para cada coisa. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a movimentação dentro do combate. O que a gente pode fazer nas ações de combate, como que funcionam os turnos do jogo. Em relação ao combate, existem algumas fases muito bem definidas em Reinos de Ferro, que isso vai ajudar bastante a gente a entender o que está acontecendo naquela cena. Então as fases elas são o seguinte: manutenção, controle e ativação. A fase de manutenção é aquela fase onde a gente vai resolver todos os efeitos contínuos do nosso personagem. Então, os efeitos que tiver que acabar, eles vão acabar, os efeitos que vão continuar, eles vão continuar. Como, por exemplo, vamos supor que o nosso personagem ele está envenenado e pegando fogo. Então, no nosso turno de manutenção, a gente vai ver, ah não, beleza, o fogo acaba nesse turno, só que porém ele vai ficar envenenado por mais 2 turnos. Muda, próxima fase, fase de controle. Certo? É bem, assim, parece um pouco complexo, eu sei que parece um pouco complexo, que fala, mas não, na hora da execução do jogo é bem tranquilo. A fase de controle é a fase em que a gente vai decidir se a gente vai manter ou cancelar alguma magia. Como, por exemplo, o feiticeiro ele pode estar com uma parede de pedras bloqueando uma certa área e castando um buff em um aliado. Então nessa fase é a fase que a gente vai decidir, tipo, ok, o nosso inimigo da frente ele foi derrotado, então eu vou cancelar agora essa magia da muralha, eu não vou manter ela, mas só que eu vou manter o bônus que eu tô dando pro guerreiro ali do lado. E a terceira e última fase é a fase de ativação. A fase de ativação é onde a gente vai agir com o nosso personagem. Então é onde ele vai se movimentar, ele vai atacar, ele vai castar, vai conjurar novas magias e assim por diante. Cara, a criatura acaba de derrubar o sacerdote e ela vira para sua direção. O que você faz? Beleza, nesse turno termina o dano corrosivo que eu tinha recebido há uns rounds atrás. Porém, o sacerdote caiu, então eu também perco a mão do destino que ele tinha me buffado. Só que é o seguinte, eu vou manter a muralha de fogo, como a criatura tá vindo na minha direção, eu mantenho, então eu vou pagar o custo de manutenção dessa magia, porém eu vou dar alguns passos para trás, puxar o meu fuzil e tentar acertar o joelho da criatura. Dentro da fase de ativação, nós temos algumas possíveis ações a serem feitas. Então, nós podemos realizar 2 ações rápidas, nós podemos realizar uma ação rápida e uma ação de ataque, ou nós podemos fazer uma ação completa. Muito importante também em relação às ações rápidas que são as manobras que a gente pode utilizar, e também, principalmente, os efeitos de deitar no chão, os efeitos de buscar uma cobertura. Porque, como no exemplo que eu dei, caso alguém arremesse uma granada, ou alguém vai te dar um tiro, e você consegue uma cobertura, você tem uma defesa extra em relação a esse acerto. Então, quando você está deitado ali, aumenta a chance do seu inimigo errar um tiro em você, errar uma magia ou algo do tipo. Porque você está deitado ali agachadinho, ou caso você encontre uma cobertura, está atrás de uma parede, atrás de um pilar ou algo do tipo. Temos também as ações de movimentação. Então temos o avanço, a corrida e a investida. O avanço nada mais é do que você andar a sua velocidade em polegadas no tabuleiro ali. A corrida você vai andar o dobro, né, da sua velocidade em polegadas, porém você não pode fazer nenhuma ação completa, você não pode fazer nenhuma ação de ataque. Você pode fazer apenas ações rápidas, porém você não pode usar uma ação rápida para conjurar uma magia. E temos também a investida. A investida é um extra ali para quem é combatente de corpo a corpo. A investida ela consiste em você estar a uma certa distância do seu inimigo, correr até ele, utilizar esse impulso para golpear ele ainda mais forte, com uma arma de corpo a corpo. Você vai se deslocar a sua velocidade mais 3 polegadas. Isso tem que ser em linha reta.
Então se tiver algum obstáculo, algum outro personagem, alguma coisa que te impeça em chegar lá em linha reta, a sua investida ela para no meio do caminho. E ela só vale se você alcançar o alvo até o final de todo esse percurso, ou se você percorrer pelo menos 3 polegadas de distância entre o seu ponto inicial até o alvo. Se for menos que 3 polegadas, a investida não conta o bônus dela. Se você não conseguir alcançar o alvo, a investida se encerra e acabou, é isso aí. Mas caso você alcance o alvo, você acerta, e você realiza a jogada de ataque e você passa a defesa dele, a sua jogada de dano ela vai ser ampliada, ou seja, você vai jogar, ao invés de jogar os 2d6 base, você vai jogar um d6 a mais por ela ter sido ampliada. Simples assim. E claro que tem que ser utilizando também arma corpo a corpo. Além dos movimentos voluntários, existem também as movimentações involuntárias, ou seja, você pode ser arremessado, você pode ser empurrado, você pode ser lançado e você pode ser colocado. A condição de arremessado ela vai ser determinada por alguma jogada de ataque, ou alguma magia, ou alguma outra coisa que diga ali na descrição que o personagem ele é arremessado. O que é um personagem sendo arremessado? Ele vai usar a mesma regra de desvio, de quando a gente erra uma granada, que a gente viu no vídeo passado, e então ele vai ser jogado da onde ele tá, daquele ponto inicial, para algum outro lugar. Então, tipo, ele tá aqui e ele vai ser, tipo, acontece uma explosão que arremessa ele pra algum lugar. Então a gente vai rolar um dado pra saber pra qual a direção, se vai pra frente, pra trás. E a gente vai rolar, isso no caso a gente vai rolar um D6, e a gente vai rolar um D3 pra saber a distância. Pô, mas como assim um D3? Tipo, é simples, você vai rolar um D6 e dividir tudo por 2. Tipo, se der 1 ou 2 equivale a 1, 3 e 4 equivale a 2, 5 e 6 equivale a 3. Ok, saiu, é isso. Certo? Então isso vai determinar a distância em polegadas que esse personagem foi arremessado. Caso esse personagem ele seja arremessado na direção de um outro personagem que tem a base menor, que seja menor que ele passa direto por cima. Se for um personagem com a base que for do mesmo tamanho ou maior, ele esbarra nesse personagem. Se for uma parede ou algum obstáculo, ele também esbarra. Quando ele esbarra, ele sofre um dano extra. Aí no caso desse dado extra, ele seria um dado adicional, que é diferente de um dado ampliado. A condição de ampliar um dano, de um dado ampliado, isso só pode acontecer uma vez por ação. Então, tipo, eu vou realizar um ataque e ele vai ser ampliado. Então, no caso, eu só posso colocar um D6 a mais. Ah, mas tem outra habilidade que também fala que isso vai ser ampliado. Elas não se somam. Coisas ampliadas não se somam. Agora, dados adicionais, você vai adicionando quantos dados você tiver adicional. Então, se você realiza um ataque ampliado e quando você utiliza essa ação de arremessar um inimigo e ele bate numa parede, então você vai realizar o dano ampliado com mais um dado adicional. Então, você poderia chegar a rolar até 4d6 aí de dano nesse inimigo. Ou você poderia tomar esse dano. Então, mais ou menos isso. Se ele estiver na beira de algum precipício, um buraco, ou se ele estiver numa superfície elevada. Aí, no caso, ele sofreria o dano de queda. A partir de 1 polegada de altura, né, que dentro do jogo seria 2 metros ali, ele sofre dano de queda. Então, como é que a gente vai calcular o dano de queda? Então é assim, a gente vai rolar 2d6 mais 10. A partir a cada 3 polegadas. Então, então daria mais ou menos 6 metros, né? Então, tipo assim, se são 6 metros, ele vai receber 2d6 mais 10 de dano. Se forem 9 metros, ele vai receber 3d6 mais 10 de dano. Se forem 12 metros, 4d6 mais 10 de dano. Certo? Então, a partir desses 3 metros iniciais, a cada 3 metros que forem acrescentados na altura da queda, se acrescenta um d6 a mais. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Quando esse personagem, quando ele é arremessado, ele bate em outro personagem que seja de base, que seja do mesmo tamanho, né? Porque é um personagem médio, bate em outro personagem médio. Esse personagem médio que recebeu o impacto desse outro personagem, ele vai receber o dano colateral. O que é o dano colateral? É o mesmo dano descrito na habilidade ou na magia. O dano que o personagem principal recebeu, quando ele bate nesse outro, esse outro aqui, que é do mesmo tamanho, ele fica caído no chão e ele recebe o mesmo dano que esse. Agora, vamos supor que ele bate num personagem que seja maior. Então ele é médio e esse aqui é grande. Então quando ele bate esse grande aqui, no caso, ele não receberia dano colateral. E este pequeno, ele bate e ele ficaria com o status de caído. Então só ele receberia o dano e ficaria caído no chão, enquanto esse aqui ficaria ileso. Uma outra condição de movimento involuntário é o colocado. O colocado nada mais é do que quando o seu personagem simplesmente é teleportado de um lugar para o outro. Isso geralmente pode vir através de algumas habilidades ou magias também. Quando você é teleportado, é colocado, que você sai daqui e aparece aqui, isso não conta como movimento. Então, caso você esteja engajado em um combate corpo a corpo com um inimigo e você é colocado em outro lugar, esse inimigo não tem a chance de te dar um ataque livre. O que seria o ataque livre? O ataque livre é quando você está engajado em combate corpo a corpo e você se afasta desse personagem sem utilizar uma habilidade de desengajar. Então, se você simplesmente sai um dano de perto dele, ele tem a oportunidade de ir lá e te causar um dano livre. A mesma coisa, se o inimigo sair, se afastar de você, você ganha essa oportunidade de dar um dano livre, um ataque livre nele.
Então essa questão de colocado, ele não gera esse ataque livre. O terceiro tipo de movimento involuntário é o empurrado. Então, o empurrado é basicamente você chega no personagem e empurra ele. Esse personagem ele vai se locomover a metade da velocidade dele, como se estivesse em um terreno difícil, e ele sofre a mesma coisa caso ele esbarre em outro personagem ou em um obstáculo. E se for um penhasco ou um lugar alto, se você empurrar ele de cima, ele cai e sofre o dano de queda também. E a mesma coisa, como você foi empurrado, o seu inimigo ele não tem um ataque livre sobre você, porque não foi você que escolheu se movimentar. Bom, então a gente vai pro último movimento involuntário, que no caso seria o lançado. O personagem lançado, ele funciona um pouco como o arremessado, porém o lançado ele vai em linha reta. Então, tipo, se um personagem vem, bate nesse daqui e esse daqui é lançado, tipo, ele vai sempre pra linha reta. Entendeu? Ele não é igual o arremessado que ele pode ir pra várias direções. Esse bateu, esse aqui vai pra linha reta, certo? E a regra funciona a mesma coisa. Se ele passar por algum personagem menor ou igual a ele, esse personagem que ele recebe o dano e ainda fica derrubado. Se ele esbarrar em um personagem maior que ele, é ele quem fica derrubado. No caso do lançado, os dois ficam derrubados, tá? Tipo, se a estatura for menor ou igual à do personagem que foi lançado. Então os dois vão ficar derrubados. Beleza? E aí, o que acontece? Se esse personagem lançado ele esbarrar em uma parede, em algum obstáculo, aí você acrescenta um dado adicional de dano para esse personagem. Pessoas, o vídeo tá ficando muito grande, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, beleza? Então, o próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre essas questões do combate, sobre o que a gente consegue fazer durante o combate, belezinha? Então, é aquilo, não se esquece, comenta, compartilha, like e é nóis, valeu!